Compreendendo uma série de ações que se desenrolam no tempo, o processo não deixa de ser um rito. Um rito com seus prazos, suas formas e até suas fórmulas procedimentais. Algumas dessas fórmulas e formas tão relevantes que, se não forem observadas, podem levar à nulidade processual. Nesta segunda parte da aula, vamos tratar dos atos, dos termos e dos prazos processuais, além das nulidades que podem ocorrer durante o desenrolar desse rito. Os atos processuais são, antes de tudo, condutas dos sujeitos do processo e que produzem efeito dentro do processo. Existem, por exemplo, atos que são privativos do juiz, como sentenças, despachos, decisões interlocutórias, e outros atos que são das partes ou dos auxiliares do juízo. Os fatos processuais, em sentido amplo, abrangem os atos, por se referir a qualquer evento que ocorre no processo. Mas, em sentido mais estrito, são aqueles eventos que não dependem da vontade, aqueles eventos naturais, como a morte da parte, o passar do tempo, que pode gerar, por exemplo, desde a prescrição até a mudança da situação jurídica de alguma parte, quando ela atinge uma idade para ter prioridade na tramitação processual. Os negócios jurídicos processuais, por sua vez, como os negócios jurídicos em geral, são espécies de atos jurídicos, cujos efeitos resultam do ajuste de vontade das partes. No âmbito da nossa legislação processual, o negócio jurídico processual vai aparecer como uma novidade nos artigos 190 e 191 do Código de Processo Civil. O artigo 190 prevê que, quando o processo versa sobre direitos que admitem autocomposição, as partes podem estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar, por exemplo, sobre os ônus das partes, os poderes, as faculdades e os deveres processuais antes ou durante o processo. E o juiz, de ofício ou a requerimento, deve controlar a validade dessa negociação processual. O artigo 191, por outro lado, diz que, de comum acordo, o juiz e as partes podem até fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Para registrar esses atos processuais, nós nos valemos dos termos processuais, expressão escrita dos atos processuais. A palavra termo também pode significar um marco temporal, o início e o fim de um determinado prazo, e que nós chamamos de termo a quo e termo ad quem. É interessante ressaltar que, mesmo com o processo eletrônico e até com a gravação das audiências em áudio e vídeo, nós ainda precisamos muito de registrar por escrito os atos processuais por meio dos termos processuais. A CLT trata dos atos, termos e prazos processuais nos artigos 770 e seguintes. Logo no 770, fala da regra da publicidade dos atos judiciais e que devem ser praticados nos dias úteis entre 6 e 20 horas. E para saber quais são esses dias úteis, nós recorremos ao artigo 216 do Código de Processo Civil, que vai dizer que são feriados, além daqueles declarados em lei, para efeito forense, também os sábados e domingos. É importante fazer a leitura desses artigos da CLT sobre atos, termos e prazos processuais, considerando as mudanças sofridas pelo processo nos últimos anos, principalmente em relação ao processo eletrônico, porque alguns desses artigos ainda falam em termo datilografado, em carimbo. Eu ainda fiz audiência
com máquina de datilografia e utilizando papel carbono. Mas certamente as novas gerações, e principalmente os nativos digitais, vão ter dificuldade de saber o que eram esses objetos que nós utilizávamos alguns anos atrás. Sobre essas mudanças no processo, nós lembramos a Lei 9.800 de 99, que já permitia às partes a utilização do sistema de transmissão de dados e imagens tipo facsímile e outro similar, coisas que já são obsoletas, e posteriormente a Lei 11.419 de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. Um dos aspectos mais relevantes a ser examinado no processo é o tempo, a duração do processo. Uma das críticas mais recorrentes à justiça é sobre a sua lentidão. E nós já estamos cansados de saber que justiça tardia não é justiça. A própria Constituição Federal inclui entre os direitos fundamentais do cidadão o direito a uma razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Desde as suas origens no nosso país, que o processo trabalhista visa ser célere para atender às demandas que se relacionam a verbas alimentares. Por isso que mesmo com as mudanças da reforma trabalhista, que uniformizou a contagem dos prazos em dias úteis e não mais em dias corridos como nós fazíamos anteriormente, permanece na CLT alguns artigos que expressam essa maior preocupação do nosso processo com a celeridade. Podemos tomar como exemplo a diferença entre o artigo 774 da CLT e o artigo 231 do Código de Processo Civil. O artigo 774 da CLT prevê que os prazos do processo do trabalho eles são contados a partir da data em que a notificação for feita pessoalmente ou quando essa notificação for recebida. Diferente do que dispõe o artigo 231 do CPC, que diz que considera-se o dia do começo do prazo, no inciso 1º, a data de juntada aos autos do aviso de recebimento. E no inciso 2º, a data de juntada aos autos do mandado cumprido. Existem, porém, alguns prazos diferenciados, como os previstos no Decreto-Lei 779 de 69, e que prevê no seu artigo 1º, no inciso 2º, o prazo quádruplo para determinados entes públicos apresentarem sua defesa e o prazo em dobro para recorrerem. Quanto aos prazos para as manifestações do Ministério Público, eles são encontrados no artigo 180 do Código de Processo Civil e no artigo 5º da Lei 5.584 de 70. O compromisso do processo do trabalho com a celeridade também pode ser identificado na jurisprudência do TST. A orientação jurisprudencial 310 da primeira seção de dissídios individuais do TST já dizia ser inaplicável ao processo do trabalho a norma do artigo 229 do Código de Processo Civil, segundo a qual os litisconsórcios que tinham diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos tinham prazos contados em dobro. E a orientação jurisprudencial não deixa a menor dúvida quanto ao fundamento dessa inaplicabilidade, quando diz que não se aplica aquele artigo do CPC em razão da incompatibilidade com a celeridade que é inerente ao processo do trabalho. No entanto, esse artigo e o entendimento da OJ praticamente perderam o objeto, pois o mesmo artigo do Código de Processo Civil, no parágrafo 2º, diz que não se aplica o disposto no caput
aos processos em autos eletrônicos. E ao menos na Justiça do Trabalho já faz muito tempo que nós só trabalhamos com autos eletrônicos. Nessa linha de compromisso do processo trabalhista com a celeridade, o artigo 774 da CLT já previa que no caso de notificação postal, quando não era encontrado o destinatário ou na recusa do seu recebimento, os Correios ficavam obrigados, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolver essa correspondência no prazo de 48 horas ao tribunal de origem. Isso deu ensejo à súmula 16 do TST, que diz que se presume recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. E o seu não recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo é ônus de prova do destinatário. Hoje, com os recursos eletrônicos, nós podemos fazer o rastreamento da correspondência no site dos Correios. O artigo 841 da CLT, que fala da citação e prazo para a defesa, diz que quando a reclamação é recebida, a Vara do Trabalho tem 48 horas para remeter a comunicação ao reclamado e, ao mesmo tempo, notificando para que ele compareça à audiência, que vai ser marcada na primeira desimpedida depois de 5 dias. E como a regra é que a defesa seja apresentada em audiência, nós podemos dizer que esse prazo mínimo entre a citação e a defesa será o prazo de 5 dias. O artigo 847, por sua vez, já fala da defesa apresentada em audiência no prazo de 20 minutos. Mas há muito tempo que já havia a prática dos advogados apresentarem a defesa não oralmente em audiência, mas por meio de petição datilografada. Com o processo eletrônico, nós temos o parágrafo único desse artigo que diz que a parte pode apresentar a defesa escrita pelo sistema do processo judicial até a data da audiência. Sendo a audiência o momento em que se concentram a maioria dos atos judiciais na fase de conhecimento, pelo menos no tocante à instrução processual, as razões finais, em regra, são apresentadas também na audiência, de acordo com o artigo 850 da CLT, e que diz que logo após terminada a instrução, as partes podem aduzir suas razões finais em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma das partes. Quanto aos recursos, de maneira geral, o prazo do processo do trabalho é de 8 dias, como se vê no artigo 6º da Lei 5.584 de 70. Mais especificamente em relação aos embargos de declaração, o prazo para a sua apresentação é de 5 dias, de acordo com o artigo 897-A da CLT. Por sua vez, o artigo 800 da CLT estabelece o prazo de 5 dias após a citação para que o reclamado apresente a chamada exceção de incompetência territorial. Já o artigo 813 dispõe sobre o horário para a realização das audiências trabalhistas, enquanto que o artigo 795 fala sobre a oportunidade que as partes têm para alegar as nulidades, dizendo basicamente que elas devem ser suscitadas a primeira vez em que as partes tiverem de falar em audiência ou nos autos. Se os ritos processuais trabalhistas, de maneira geral, já revelavam essa preocupação com a simplicidade das formas e também com a celeridade, veio então uma lei no ano 2000 para criar o chamado rito sumaríssimo, com regras específicas para os dissídios individuais, cujo valor não ultrapasse 40 vezes o salário mínimo. Essas regras mais simplificadas do rito sumaríssimo estão previstas nos artigos
852-A e seguintes da CLT. A simplicidade de suas formas não impede, porém, que, eventualmente, ocorra alguma nulidade processual no desenrolar do processo trabalhista. As regras sobre a nulidade do processo do trabalho estão previstas nos artigos 794 e seguintes da CLT, que dispõe, entre outras coisas, que nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só vai ser decretada nulidade se houver algum prejuízo manifesto às partes litigantes. Além disso, para ser declarada a nulidade, é preciso que haja provocação da parte e que devem arguir essa nulidade na primeira vez que tiverem de falar em audiência ou nos autos. No entanto, se essa nulidade se referir à matéria de ordem pública, o juiz aí sim deve declará-la de ofício. Deve ainda o juiz apontar quais são os atos atingidos pela nulidade, que normalmente são aqueles decorrentes ou posteriores ao ato que foi declarado nulo. De maneira geral, um ato só deve ser declarado nulo quando ele não puder ser aproveitado de maneira alguma. Já há muito tempo, mesmo no processo civil, abandonamos aquele absolutismo das formas e das fórmulas, o que pode ser visto nos artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil. Tudo isso está em sintonia com a visão do processo como instrumento. Ele não é um fim em si mesmo, não é uma camisa de força de formas e de fórmulas impostas pelo Estado ao cidadão, mas deve ser um rito vivo, democrático e ético, que busca resolver conflitos da vida com base no direito e na justiça. Até a próxima.